Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 23. Todos acharam? Vamos ler com o Espírito Santo do Espírito. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que passava Jesus no dia de sábado pelas plantações de cereal. Os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: vê, por que teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados? Mas ele esclareceu: nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros, quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Irmãos, nessa passagem aqui nós vemos Jesus Cristo e os seus discípulos passando por uma plantação de cereal, irmãos? Provavelmente uma plantação de trigo ou cevada, irmãos? E eles estavam colhendo espigas, Quando a gente pensa em espiga, logo a gente pensa em espiga de milho, mas era uma plantação de cereal, provavelmente trigo ou cevada, irmãos? E o que nós vemos, irmãos, é que eles estavam com fome. Eles estavam com fome, era sábado, e eles começaram a comer aquelas espigas ali. Irmãos, na lei de Moisés era permitido que alguém que tivesse fome, tivesse passando por uma plantação dessa, pudesse comer, pudesse matar sua fome, era permitido. Irmãos, ele não podia colher, colocar num cesto e levar para casa, isso não era permitido, mas era permitido comer ali o quanto você quisesse, sem levar para casa, irmãos? Então, o que nós temos aqui, irmãos, são os fariseus advertindo Jesus Cristo que ele estava fazendo aquilo que não era lícito, que ele estava fazendo aquilo que não era certo, porque os seus discípulos estavam colhendo essas espigas no sábado para comer, irmãos? E o que acontece é que os fariseus, eles haviam criado tantas normas e tantas regras, eram tantas interpretações em cima de interpretações, e centenas de anos eles lendo a palavra de Deus e querendo melhorar a palavra de Deus, irmãos? Acrescentando um monte de coisa, e de repente aquilo que podia fazer nas normas e regras já não podia mais, irmãos? Aquilo que era lícito, de repente já não era lícito mais. Então, irmãos, essa é uma característica, irmãos, do farisaísmo, nós vemos muito isso nos dias de hoje também, irmãos? Nós poderíamos citar muitos exemplos aqui, mas da nossa realidade, por exemplo, as vestimentas mesmo, a gente pega, por exemplo, a vestimenta dos irmãos, o terno, Alguém decidiu que num determinado momento a vestimenta dos irmãos deveria ser o terno, para que a gente possa estar bem arrumado para ir para a casa de Deus, para que a gente possa estar bem vestido, que essa é uma vestimenta que honra a Deus, glorifica a Deus, nada de errado, está certo. Mas de repente, com o passar do tempo, as pessoas começaram a se achar especiais porque usam terno, as pessoas começaram a se achar melhor do que os outros que não usam terno. Eles começaram a achar que a igreja deles é mais especial porque a vestimenta é mais bonita e está todo mundo padronizado com as mesmas vestimentas. Então eles começaram a achar que estão num nível espiritual mais elevado que os outros que não usam terno. Você vê, uma coisa simples,
essa é a característica dos fariseus. Né, irmãos? Começou até certo, começou até com um propósito bom, mas de repente eles foram desenvolvendo, sabe, irmãos? E é como se aquilo tivesse sido acrescentado na palavra de Deus, sabe? De repente, as pessoas que não têm terno, ficam até com vergonha de congregar na igreja. Falar, não, naquela igreja lá todo mundo de terno, não tem terno para ir na igreja, quando eu vou lá, só eu vou com camisa normal e calça jeans, sabe, não me sinto bem, e os irmãos logo veem que eu sou diferente, porque eu não tenho as mesmas roupas, né? Ou então, a pessoa muito pobre, de repente a pessoa engordou, não cabe mais no terno, e meu Deus, e como é que eu vou congregar agora, porque o terno não cabe, eu não tenho dinheiro para comprar um terno. Ixi, meu Deus, que eu não fique atribulado, porque a roupa padrão é o terno, né? Você vê? Então, são coisas que começaram com um propósito certo, mas de repente tomaram uma proporção errada. Sabe? De repente, aquilo se tornou o centro. De repente, aquilo se tornou a prioridade. Né, irmãos? E nós poderíamos citar, por exemplo, a liturgia do culto. Num determinado momento, alguém decidiu estabelecer uma liturgia para o culto, né? Num determinado momento, alguém falou assim, por que a gente não estabelece uma liturgia para o culto? Por que a gente não determina um número certo de hinos, né? Para a gente não cantar 3 hinos hoje e no próximo culto cantar 10. Então o culto acaba no horário, daqui no outro dia o culto acaba 1 hora depois. Então vamos estabelecer uma liturgia de culto para a gente cantar mais ou menos os mesmos números de hinos, né? E para que a gente possa saber a ordem, o que vai vir depois, o que não vai vir, né? Para a gente não ficar pensando, o que a gente vai fazer agora? Agora é hora de orar, agora é hora de cantar, agora é hora da palavra, o que a gente vai fazer? Não, vamos estabelecer uma liturgia para o culto. Né, irmãos? Uma coisa boa, não tem nada de errado, uma coisa boa. Querendo ou não, com a liturgia do culto, a gente sabe exatamente o que vai acontecer no culto, a gente sabe a ordem das coisas, o culto tem a tendência de acabar sempre no mesmo horário, né, irmãos? Mas de repente as pessoas começaram a achar que a igreja era mais especial do que as outras por causa da liturgia do culto. Né, irmãos? Alguém começou a desenvolver aquilo e começou a pregar, começou a ensinar que aquilo tornava a igreja mais especial, fazia com que a igreja fosse a mais certa, fosse a mais correta, sendo que a Bíblia não fala nada sobre liturgia de culto. A Bíblia não fala nada sobre usar terno e vestimenta na igreja, né, irmãos? Mas alguém começou a desenvolver e começou a ensinar que isso fazia a igreja ser melhor, que isso fazia a liturgia ser mais bonito, que isso fazia as coisas funcionarem tão bem, que isso nos colocava num nível espiritual superior. Sabe, irmãos, você vê, não tem nada de errado com essas coisas, mas quando você desenvolve essas coisas de maneira errada, elas tomam proporções e começam a assumir lugares que não deveriam assumir. Né, irmãos? Começam a entrar em primeiro lugar, quando elas deveriam estar em segundo lugar, quando elas deveriam estar em terceiro lugar, né, irmãos? E nós poderíamos falar sobre normas e regras para se louvar a Deus, né? As pessoas estabeleceram os instrumentos que podem tocar na orquestra, e de repente eles olham para outra igreja lá que tem uma bateria e uma guitarra, e eles falam, tá vendo? Coitado daqueles lá. Coitada, a nossa igreja que é boa, tá vendo? Tem a orquestra aqui com os instrumentos certos, o outro lá que tem uma bateria, uma guitarra, meu Deus, não dá não, igreja falsa, a gente é que é igreja verdadeira aqui, que coisa linda, os instrumentos, só que a Bíblia não fala nada sobre esses tipos de instrumentos para louvar a Deus, né, irmãos? A Bíblia fala sobre harpa, mas nas regras a harpa não pode, né? A Bíblia mostra alguns louvando a Deus lá com o pandeiro, mas com o pandeiro não pode, não está nas regras, né, irmãos? Mas as pessoas olham o outro lá com uma bateria, com guitarra, seja com instrumento, e falam, não, esse aí
isso aí não é uma igreja boa assim, igual a nossa. Não é. Né, irmãos? Isso tomou uma proporção tão grande, aonde as pessoas, se elas são excluídas da igreja por algum motivo, elas não conseguem servir a Deus em outro lugar. Né, irmãos? Não, eu não consigo servir a Deus em outro lugar, porque a liturgia é diferente. Sabe, eu não consigo me acostumar com essa liturgia aí, dessa igreja aí. A única liturgia que eu consigo me acostumar é com a minha igreja aqui. Nas outras igrejas não tem a mesma liturgia, não tem a mesma orquestra, não tem os mesmos... eu não consigo servir a Deus lá, eu não me sinto bem, e parece que eu não estou servindo a Deus. Você vê, isso tomou uma proporção que não deveria. Sabe, como começou com uma coisa boa, começou com um propósito bom, mas agora as pessoas nem conseguem mais servir a Deus em outro lugar, né? Mas por causa da roupa, por causa da liturgia, né? E a gente poderia falar também sobre o nome da igreja, né? O governo decidiu que as igrejas precisam se institucionalizar, né? Não precisa ter um nome para a igreja, precisa registrar um nome para a igreja. Né, irmãos? E de repente, aquilo foi necessário, e não tem nada de errado, é preciso registrar um nome mesmo, mas de repente se tornou uma marca. É que nem a Coca-Cola, é uma marca. Não, Coca-Cola é boa, pode tomar esse refrigerante aqui, Coca-Cola é gostoso. Eu sei, onde você for, a Coca-Cola, as igrejas se tornou assim. Sabe, não importa o que o irmão está pregando, se for da marca certa, se for da marca da igreja, pode confiar, pode entrar e pode engolir tudo que ele pregar, porque está certo que essa marca aqui é boa. Sabe, irmãos, então olha só que proporção as coisas chegaram. Sabe, irmãos, era para ser apenas algo registrado ali, né? E vamos criar um espaço físico para a igreja poder se reunir, né? A gente tem um espaço físico para a igreja se reunir, para a gente poder colocar os irmãos dentro, para a gente poder servir a Deus. Mas de repente, não, mas as regras, vamos estabelecer algumas regras assim, tem que ser dessa cor, e tem que ser os bancos assim, e a gente precisa construir as igrejas com determinado formato, né, irmãos? E de repente você só pode servir a Deus naquelas igrejas daquela cor, né, irmãos? Com aquele formato lá, e as outras igrejas não são boas, porque as outras igrejas não tem a mesma cor, não tem o mesmo formato, né? Só congregue nas igrejas cinzas. Se a igreja não for cinza, não congregue, que é uma que é parecida conosco, mas não é a gente. Prega igual a gente, mas não é bom igual a gente, né? É tudo igual, você nem vai saber, mas se não, é pela cor que você distingue, pela cor, hein? Toma cuidado com a cor, presta atenção na cor. Você vê a que ponto que chegou, a que proporção chegou. Irmãos, as pessoas vão criando regras, e as pessoas vão criando normas, e as pessoas vão desenvolvendo essas coisas, até o ponto que de repente as pessoas simplesmente já jogaram a palavra de Deus fora. Né, irmãos? A liturgia é tão bonita, os hinos são tão bonitos, o templo é tão bonito, a orquestra é tão bonito, e se o irmão pregar tudo errado lá, não tem problema, porque aí é tudo tão maravilhoso, a gente só não tem a palavra, mas é tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso, né? A gente não vai jogar todas essas coisas maravilhosas fora simplesmente por causa da palavra, né, irmão? Você vê a que ponto que chegou, que proporção chegou, sabe, irmãos? Então essa é uma característica, irmãos, dos fariseus. Os fariseus, eles estavam interpretando a palavra de Deus a tal ponto aonde o pobre que passasse pela plantação com fome, agora deveria morrer de fome, não poderia mais se alimentar no sábado, porque eles decidiram pelas suas normas, pelas suas regras, pelas suas interpretações, que agora era errado colher a plantação no sábado para comer agora. E você vê a que ponto chega, e o que nós vemos, irmãos, é Jesus Cristo não está preocupado em seguir essas normas, essas regras, né, irmãos? Essas interpretações que os fariseus davam. Jesus Cristo, irmãos, ele está interessado em seguir a palavra de Deus. Jesus Cristo, irmãos, ele sabe
que se é permitido comer no sábado e os discípulos dele estão com fome, então o que acontece, irmãos, é que Jesus Cristo está seguindo a palavra de Deus. Se eles deram novas interpretações, se eles colocaram novas regras e mudaram, não, Jesus Cristo não tem comprometimento com essas coisas. Sabe, irmãos, e quantas pessoas hoje, ao invés de seguirem a palavra de Deus, ao invés de se preocuparem com a palavra de Deus, ao invés de se fixarem na palavra de Deus, não, mas eles estão preocupados com as normas, eles estão preocupados com as regras, né, irmãos? Eles estão preocupados com tudo aquilo, irmãos, que deveria estar em terceiro plano, quarto plano, né? As pessoas estão lá, a palavra está sendo pregada, é uma palavra bíblica, mas ele está meio preocupado com a roupa que os outros estão usando aqui do lado. Nossa, mas essa igreja aqui, os irmãos vestem aqui umas roupas diferentes aqui, né? E, sabe, ele deveria estar preocupado com a palavra, se a palavra é bíblica ou não é, se está certo o que o irmão está pregando ou não está, né, irmãos? E Jesus Cristo não tem comprometimento, irmãos, com as interpretações dos fariseus, mas hoje em dia as pessoas estão preocupadas, irmãos, estão preocupadas em seguirem as normas, as regras da igreja, né, irmãos? Ainda que elas tenham tomado proporções que, por causa disso, se perdeu a verdade da palavra de Deus. E os verdadeiros crentes, irmãos, eles voltam para a palavra de Deus e jogam essas coisas de segundo plano fora, se preciso for. Né, irmãos? Eles não se apegam, irmãos, àquilo que a palavra de Deus não ensina. Eles não se apegam, né, irmãos? Se precisar jogar fora as demais coisas, eles jogam, mas eles estão preocupados, irmãos, como Jesus Cristo, em seguir a palavra de Deus, em caminhar de acordo com a palavra de Deus. E essa deve ser a nossa preocupação, caminhar de acordo com a palavra de Deus. Né, irmãos? A gente procura ter uma boa vestimenta, a gente procura manter a liturgia do culto, mas essas coisas devem sempre estar lá atrás, né? A Bíblia não fala nada sobre essas coisas. O importante é sempre não perdermos a palavra de Deus. Né, irmãos? E os fariseus vão acusar Jesus Cristo de estar quebrando a lei, de estar quebrando o mandamento da guarda do sábado. Né, irmãos? Os fariseus vão entender que aquilo ali é um trabalho, e Jesus Cristo vai dizer para os fariseus: nunca lestes? Sabe, vocês não leram como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Então Jesus Cristo, irmãos, vai responder para aqueles fariseus usando Bíblia, né, irmão? Jesus Cristo vai dizer para aqueles fariseus: sabe, quando Davi teve fome, que ele estava fugindo de Saul, ele e seus companheiros estavam com fome, eles foram até o templo, e o sacerdote deu o pão da preposição para eles, deu o pão da presença de Deus, que somente os sacerdotes poderiam comer, eles não poderiam comer. Sabe, e eles comeram aquele pão, e eles não foram punidos por Deus, eles não foram culpados por Deus por causa daquilo, né, irmãos? Porque eles não estavam comendo para zombar de Deus, eles não estavam comendo por capricho, não, irmãos, aquilo era fome, aquilo era necessidade, sabe, irmãos? Então Jesus Cristo estava mostrando que a vida daquelas pessoas estavam acima da lei cerimonial, né, irmãos? A vida daquelas pessoas era o mais importante, né, irmãos? E quando nós vemos os fariseus nos dias de hoje, irmãos, eles sempre estão colocando a vida das pessoas em segundo plano, né, irmãos? Se for preciso sacrificar as pessoas por causa das regras, por causa das normas, eles sacrificam as pessoas por causa das normas, por causa das regras. Jesus Cristo vai dizer para ele: nunca lestes? Vocês nunca leram? Né, irmãos? É claro que eles leram, era o trabalho deles ler a palavra de Deus, era o trabalho deles, irmãos, conhecer a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Eles haviam lido a palavra, eles conheciam a palavra de Deus, mas o fato de eles não estarem aplicando aquilo que eles leram faz com que Jesus diga que eles não leram. Irmãos, se nós lemos a palavra de Deus e continuamos vivendo do jeito que a gente bem entende, é como se a gente não tivesse lido.
Né, irmãos, para que a gente vem na palavra, para que a gente vem no culto aqui, ouvir a exortação da palavra de Deus? Né, irmãos, se a gente acha que pode continuar vivendo do nosso jeito, da nossa maneira, do jeito que a gente bem entende. Sabe, irmãos, é como se a gente não tivesse lido a palavra de Deus, é como se a gente não tivesse ouvido. Né? Para que a gente vai ler? Para que a gente vai ouvir a pregação se a gente vai continuar caminhando da mesma maneira, do mesmo jeito, com os mesmos princípios, enxergando o mundo da mesma forma? Então Jesus Cristo mostra, irmãos, que é preciso ler a palavra de Deus para que nós sejamos moldados por ela, para que nós venhamos a enxergar o mundo à nossa volta através da palavra de Deus, né, irmãos? Para que nós venhamos a caminhar de acordo com a palavra de Deus. E se aqueles fariseus, eles poderiam dar muitas justificativas, né, irmãos? Aqueles fariseus, eles poderiam dizer, não, mas o caso de Davi aí era diferente. O caso de Davi é um caso de necessidade. Você está se comparando aí com Davi, né? Você está se comparando, não, aquilo lá foi uma exceção, aquilo lá foi um caso à parte, aquilo ali foi uma coisa diferente que aconteceu. Hoje em dia, irmãos, as pessoas fazem a mesma coisa, né? A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não, mas é que no meu caso, pro meu problema é complicado, o meu problema é difícil, né? Está escrito aqui, né? A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, mas é que a minha situação, mas é que o meu problema, mas é que a minha dificuldade, é que você não imagina a minha dificuldade, você não sabe o processo que eu estou passando, né? Então, sabe, para que você conhece a palavra de Deus e para que existe essa passagem se a gente acha que não serve para nós? Sabe, irmãos, que nós não precisamos nos moldar a ela? Sabe, irmãos, essas são as pessoas, são os fariseus, eles fazem isso. Irmãos, com certeza eles tentaram justificar de tudo que é forma, que não poderia se comparar aquilo que Davi e os seus amigos fez com aquilo que Jesus e os seus discípulos estavam fazendo. Sabe, as pessoas, irmãos, ao invés de elas enxergarem que precisam se moldar à palavra de Deus, não, mas elas estão mais preocupadas em justificar o porquê que elas não estão crendo no texto bíblico. Não é que a minha dificuldade, mas é que a minha prova, mas é porque a luta que eu estou passando, elas realmente acreditam, irmãos, que há uma exceção para elas, né, irmãos, que há uma conduta diferente para elas. Então Jesus Cristo, irmãos, está nos mostrando que é preciso ler para aplicar na nossa vida, para nos moldar a palavra de Deus, né, irmãos? Não há sentido em enxergar qualquer coisa aqui diferente de nós e acharmos que tudo bem. Sabe, irmãos, isso não vai dar certo quando a gente chegar lá no fim, irmãos. Isso não vai dar certo, irmãos, quando nós dermos o último suspiro na nossa vida. Sabe, os fariseus, irmãos, eles não estão interessados aqui em corrigir algum erro para glorificar Deus. Esse não é o interesse deles, irmãos. Sabe, eles estão apenas procurando os seus próprios interesses, né, irmãos? Eles estão procurando uma maneira de incriminar Jesus Cristo, de procurar algum erro em Jesus Cristo para levá-lo ao sinédrio, para poder condená-lo à morte. Estão procurando um motivo. Sabe, eles não estão preocupados com a glória de Deus. Não, isso aí não está glorificando a Deus. Olha o que eles estão fazendo, não está glorificando a Deus. Vamos lá exortar eles, porque Deus precisa ser glorificado. Não, irmãos, eles não estão preocupados com isso, irmãos. Sabe, irmãos, e essa é a característica dos fariseus. Muitas pessoas na igreja, irmãos, não estão preocupadas em glorificar Deus, né? Muitas vezes são dois pesos e duas medidas, né? Olha, esse irmão aqui pecou, mas ele é filho do cooperador, filho do ancião, então vamos perdoar, vamos falar que Deus é gracioso, que Deus agiu de misericórdia, e graças a Deus, Deus restaurou o irmão, olha só, Deus tirou ele do pecado, está arrependido, vamos abraçar, vamos amar. Agora o outro aqui cometeu o mesmo pecado, mas é pobre, cometeu o mesmo pecado, mas é pobre, não tem influência nenhuma no ministério, não vai ter liberdade nunca mais na igreja, nunca mais, porque aqui não é bagunça, aqui tem que ter ordem, tem que aprender, que sirva de exemplo, que perdeu a salvação. Está vendo? Você vê? Dois pesos e duas medidas.
Sabe quantos fariseus, irmãos, estão dentro da igreja? E eles não estão nem um pouco preocupados, irmãos, em corrigir os erros para glorificar a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles sempre querem graça para eles e juízo para o outro. Graça para eles, perdão, misericórdia para mim, juízo e condenação para o outro. Sabe, irmãos, Deus nos livre, irmãos, de querer graça para nós e juízo para o outro. Né, irmãos? Se nós queremos graça para nós e perdão para nós, que nós venhamos a querer graça para os outros e perdão para os outros também. Né, irmãos? Então, é preciso, irmãos, viver a vida cristã de uma maneira coerente, irmãos. Coerente com aquilo que nos ensina a palavra de Deus. E os fariseus, irmãos, eles eram hipócritas. Eles eram hipócritas. Né, irmãos? Eles agiam como políticos, que muitas vezes estão votando lá contra o povo, mas eles estão justificando que é a vontade do povo. Políticos. Né, irmãos? Eles buscam os seus próprios benefícios, eles buscam os seus próprios interesses, mas sempre agem como se estivessem fazendo a vontade de Deus. Né, irmãos? E Jesus Cristo vai escancarar essa hipocrisia, vai mostrar para eles a condição caída e miserável em que eles se encontram. Jesus Cristo, irmãos, vai dizer: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Né? O sábado foi criado para benefício do ser humano. O sábado foi criado para benefício do ser humano. Agora vocês, com as suas normas, com as suas regras, estão deixando as pessoas morrer de fome porque é sábado. Né? Sendo que o sábado foi criado para o ser humano, e agora o ser humano virou escravo do sábado. Se ele tiver com fome, que está comendo no sábado, vai morrer, porque não pode comer no sábado. Então olha só o que as normas fizeram, o que as regras fizeram, né, irmãos? E é claro que hoje, irmãos, nós não guardamos mais um dia na semana, né? Apesar de muitas igrejas ainda insistirem em querer guardar o sábado, não, o importante é guardar o sábado. Sabe, o sábado, irmãos, ele é uma lei cerimonial. Sabe, irmãos, o sábado ele aponta para alguma coisa, o sábado ele representa alguma coisa. Nas leis de Deus existem as leis morais e existem as leis cerimoniais. As leis morais estão dentro do nosso coração: não matar, não roubar, não adulterar, sabe? Agora as leis cerimoniais, o sábado é uma lei cerimonial, ele aponta para alguma coisa, ele indica alguma coisa. Né, irmãos? Quem trabalhava no sábado, o que acontecia com quem trabalhava no sábado? Era morto, era apedrejado. Eles pegaram um homem lá trabalhando no sábado, colhendo lenha. O que a gente vai fazer aqui, Moisés, com esse homem aqui que está trabalhando no sábado? Leva ele para fora do arraial e apedreja. Foi apedrejado, foi morto. Sabe, Deus estava mostrando: ninguém trabalha no meu descanso. Quem quiser trabalhar no meu descanso vai morrer. Quem quiser trabalhar para entrar no meu descanso vai morrer. Sabe, irmãos, o sábado apontava para alguma coisa, representava alguma coisa. O sábado, irmãos, representava Jesus Cristo. Quem quiser trabalhar para entrar no céu, quem quiser entrar no descanso de Deus por causa do seu trabalho, vai morrer, vai perecer, vai para o inferno. Ou nós descansamos em Jesus Cristo, ou nós descansamos no trabalho de Jesus Cristo, ou então nós estamos condenados, ou então nós estamos perdidos. Né, irmãos? O sábado apontava para Jesus Cristo, por isso que quem desrespeitava o sábado morria. Sabe, irmãos, e quem desrespeitar o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz e quiser se salvar por meio de si mesmo, está condenado. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Né, irmãos? Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. Então hoje em dia, irmãos, nós não descansamos mais em um dia da semana. Né, irmãos? Nós descansamos em Cristo. Descansar em um dia da semana, irmãos, significa estarmos esperando o verdadeiro descanso vir. Né, irmão? Seria como a gente pegar um cordeiro aqui e ainda estar sacrificando aqui. Não, mas por que a gente não sacrifica mais um cordeiro? Não, porque representava Jesus Cristo. Agora a gente não fica mais com a representação, o cordeiro, a gente fica com Cristo. Glória a Deus.
Né, irmãos? A gente não fica mais com o dia da semana, irmãos. A gente fica com o descanso eterno que veio até nós, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, é como se nós chegássemos a uma placa, né? Você está indo para Bahia e de repente você vê a placa Bahia 100 km. Sabe? Aquela placa está indicando que você vai chegar na Bahia 100 km. Você não chega na placa e fica parado. Santo Senhor. Né, irmãos? O sábado era a placa. Jesus Cristo veio, agora nós ficamos com Cristo. Não ficamos parados na placa. A placa apenas indicava, o sábado apenas indicava Cristo. Né, irmãos? E quantas pessoas, irmãos, estão se judaizando? Sabe quantas pessoas, irmãos, estão guardando festas? Estão guardando as festas judaicas. Sabe, irmão, tudo aquilo que era cerimonial. Quantas pessoas estão guardando as leis cerimoniais? Ele nem sabe quanto que é a data da festa, nem sabe nada, nem está lá. Não, mas que dia que vai ser a festa aí que a gente tem que comemorar, e que a gente pode comer, e que a gente não pode comer, a carne de porco não pode comer. Sabe, eles estão lá, tudo aquilo que era cerimonial, que representava alguma coisa. Sabe, ao invés de eles buscarem a pureza em Jesus Cristo, né, que somos gentios, não, eles estão tentando se purificar com aquilo que pode comer, com aquilo que não pode comer, e a festa. Sabe, olha só, irmãos, a que ponto chegou? Tem igrejas hoje em dia onde as pessoas estão se vestindo como judeus, estão usando roupas de judeus. Tem igreja que até a Arca da Aliança está na frente aqui, a Arca da Aliança, que nem Deus sumiu com a Arca da Aliança para que não usasse a Arca da Aliança. As pessoas vão lá, constroem uma Arca da Aliança falsa e bota na frente. Vamos colocar a mão aqui, orar na Arca da Aliança aqui. Você vê a que ponto que chega? Você vê, e tudo isso acontece, irmãos, quando as pessoas colocam tudo aquilo que não é importante em primeiro lugar. Se as pessoas colocassem a palavra de Deus em primeiro lugar, nunca que elas aceitariam uma coisa dessa. Né, irmãos? Mas vem alguém e começa a estabelecer regras, e começa a estabelecer normas, e vamos ver o que está funcionando, e vamos ver o que não funciona, e vamos desenvolvendo aqui, e o que dá dinheiro, e o que não dá dinheiro. De repente, cada igreja chega num lugar. Cada igreja chega num lugar, mas sempre é um lugar longe de Jesus Cristo. Sempre é um lugar que desonra a Deus. Sempre é um lugar longe da palavra de Deus, porque se a gente deixou a palavra de Deus fora, não tem como a gente chegar até a palavra de Deus, né? Se a gente não prioriza a palavra de Deus, não tem como ter a palavra de Deus. É lógico que a gente vai partir para outras coisas, né, irmãos? Por isso, assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Jesus Cristo é o Senhor do sábado, e Jesus Cristo tem autoridade para reestabelecer o verdadeiro sentido do sábado, e é isso que Jesus Cristo está fazendo aqui, né, irmãos? E da mesma maneira, Jesus Cristo tem autoridade, irmãos, para mudar na igreja tudo aquilo, irmãos, que está errado. Glória a Deus. Né? Não somos nós que nos moldamos a igreja antibíblica, não, são os irmãos que deveriam moldar a igreja de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? E se a igreja não aceita se moldar a palavra de Deus, os irmãos deveriam sair dessa igreja, se reunir em outro lugar, montar uma igreja que seja bíblica. Glória a Deus. Né, irmãos? Mas as pessoas, pelo seu comodismo, mas as pessoas, pela sua inércia, pela sua preguiça, né, irmãos? Não, elas se sujeitam a permanecer no erro, se sujeitam a permanecer na mentira, se sujeitam, irmãos, a estarem lá fazendo parte de um grupo que deturpa a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que é tão importante nós estarmos focados. Sabe, não importa quantas pessoas tem no culto, não importa se está dando certo, a igreja está crescendo, se não está. O importante é, estamos caminhando de acordo com a verdade da palavra de Deus? Glória a Deus. Estamos. Então, isso é o importante. Se tiver que crescer, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer crescer. Se não tiver que crescer, louvado seja Deus também. Né, irmãos? Mas o importante, irmãos, é nós chegarmos ao fim sabendo que estamos no caminho. Glória a Deus. Né, irmãos? Então que essa passagem aqui, irmãos, possa nos despertar para essa realidade dos fariseus, que já existia lá no tempo de Jesus Cristo e até hoje permanece.
Né, irmãos? E basta nós abrirmos os nossos olhos e vermos o que acontece dentro das igrejas que nós vamos identificar, né, irmãos, essas vertentes. Cada igreja pode ser igreja diferente, do jeito que for, você sempre vai ver essas raízes saindo, né, irmãos? Pode mudar a cultura, pode mudar a realidade. As igrejas, elas mudam muito a realidade, né, de como elas fazem o culto, de como elas funcionam, mas sempre vai ter esses fariseus aqui querendo transformar a igreja em algo que não glorifica a Deus. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém querendo dizer que a igreja dele que é certa, dos outros são tudo errado, né, irmãos? E essas coisas devem ser combatidas. E se combate essas coisas por meio da palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.